repente algo acontece, Jesus aparece, movendo a fé que existe em meu coração. Hoje o milagre sou eu quem vou contar. Nós estamos recebendo, graças a Deus, muitos testemunhos através do nosso WhatsApp, alguns que escrevem aqui na hora, né? A experiência que tiveram no momento da oração, no momento do desafio da fé, e outros testemunhos que chegam depois, as pessoas nos contando, até de outros estados, pessoas que só de fazer um voto com Deus, só de firmar um voto com Deus, como nós temos orientado aqui, portas foram abertas, causas na justiça que estavam travadas saíram, pessoas que mesmo com toda essa pandemia, com todo esse confinamento, estão prosperando, estão vencendo, estão crescendo. Outros que foram curados, como ontem a senhora escreveu, né, que o marido só enxergava 60% de um dos olhos, e na hora ele voltou a enxergar normalmente. Outros que foram curados do vício nessas lives, só de pensar no vício, na hora sentiram vontade de vomitar, sentiram náuseas. Pessoas que estão restaurando a sua vida através da fé, que estão vencendo através da fé. Eu quero até colocar um desses testemunhos, o áudio dessa senhora falando, né, como que ela está sendo abençoada através dessas lives, a dona Edna. Vamos ouvir. Bispo, boa noite. Edna aqui de Curitiba. Então, eu tô assim, coisas que nunca aconteceram, nunca. Deus tem usado muito o Senhor mesmo, viu? Pode ter certeza. E eu nem fiz a minha parte de sacrifício, porque eu tô com meus negócios que eu fechei, que eu já dei o testemunho, né? Que vai começar a cair a partir de semana que vem. E quem vai ganhar vai ser o altar da HDA. Mas o que eu tenho para falar hoje, agora às 7 horas da noite, eu recebi uma ligação do advogado. Eu tenho duas causas na justiça que estavam paradas. Na verdade, eu ia retomar, mas com essa pandemia, estava tudo parado. O advogado me ligou e disse que segunda-feira ele quer ir lá no escritório para a gente, sabe? As duas causas, assim, estão para sair. Então ele falou: não, dona Edna, vamos, já está tudo certo, o que o juiz concedeu. Então, assim, olha, o senhor é um homem muito ungido, e Deus ouve a oração de um justo, né? E a minha parte, como sacrifício, é só a partir da semana que vem. Eu só fiz nada, absolutamente muito pouco que eu fiz. Então, esse é o testemunho mesmo, mas Deus conhece o coração e sabe, como o Senhor mesmo fala, a partir do momento que você assume um pacto, assume um compromisso, Deus age. Deus, ele responde, né? E aí ela também escreveu, né, que está fechando negócios? Ou a outra pessoa que escreveu? Outra. Tem outra. Aqui está dizendo que neste momento difícil que está tudo parado, continuo com fechamentos altos. Isso nunca tinha acontecido, ela colocou. Isso, você pode ter certeza que vai acontecer também na sua vida, vai acontecer na sua casa, vai acontecer na sua família. Tem acontecido com tantas pessoas que estão acompanhando aqui as lives, pessoas que estão tomando posse do milagre, estão tomando posse do sobrenatural. Por que vai acontecer com uma pessoa, que a dona Edna já entrou aqui, fui eu mesmo, colocou aqui. Por que vai acontecer com uma e não vai acontecer com outra? Deus, ele faz acepção de pessoas? Será que uma, ela merece mais que a outra? Não. Mas quando nós usamos a nossa fé, quando nós aplicamos a nossa fé, nós nos fazemos merecedores por meio da fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem testemunho da África, tem testemunho de Paris, meu amigo lá em Paris,
e outras, a senhora de Paris também, que sempre fala aqui com a gente, e pessoas da África, Moçambique, Angola, tem pessoas mandando testemunho também de Portugal, Estados Unidos, Argentina, pessoas de outros países aqui da América Latina aqui, que estão provando do milagre, estão provando da fé, através de uma live, através de uma palavra que estão recebendo, através aqui desses momentos que nós estamos nos reunindo. E o Deus que opera lá na África, o Deus que opera lá em Curitiba, o Deus que opera nos outros estados, Ele opera aí na sua casa, Ele opera aí na sua vida, opera em São Paulo, opera no Rio de Janeiro, enfim, não dá para eu falar aqui todos os estados, aqui em Minas. Ele quer mudar a sua história, independente de religião, independente da sua condição ou da sua situação. Então, deixa a sua Bíblia aberta em João 21, João capítulo 21. Eu quero que você que precisa de um milagre, você que precisa hoje que Deus fale com você, que Deus mude a sua história, você vai se desligar de tudo e de todos agora. Se possível, se você puder participar dessa live, só no seu quarto, sozinho. Ah, mas tem o meu pai, tem a minha mãe que queria assistir, que queria ouvir. Então tá bom, tá todo mundo na mesma fé. Então todos vão ouvir sem conversar, sem argumentar. Vão prestar atenção em cada versículo, em cada vírgula, porque o Espírito de Deus, ele vai mudar a sua situação. Você tem um vício, você tem um familiar no vício, você tem uma doença incurável, você não consegue vencer em alguma área da sua vida. Então hoje Deus vai mudar essa situação, porque Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. Ele é poderoso para trazer à existência o que não existe. O que ainda não existe na sua vida, Deus, Ele vai trazer à existência o que ainda não existe. Você não está acompanhando essa mensagem aqui por acaso, você não parou aqui por acaso. Deus está lhe buscando, Deus está lhe chamando, porque Ele quer enxugar as suas lágrimas, Ele quer levantar o caído, Ele quer libertar o cativo, Ele quer resgatar o perdido. Você que estava frio espiritualmente, você que tinha se afastado da fé, se afastado de Deus, Ele está te buscando, Ele está estendendo as mãos para lhe socorrer nesse momento. Olha, eu estou vendo essa nossa live de agora, de hoje, como a última porta para muitas pessoas, como se fosse a última chance para muitas pessoas. Eu estou vendo essa mensagem de hoje como se fosse a sua última oportunidade. E claro que o diabo, sabendo que Deus vai mudar a sua história, vai tentar distrair você, vai tentar de qualquer maneira fazer você mudar aí a live, parar a live, fazer você se preocupar com outras coisas. Então, se você quer realmente que Deus mude a sua condição, a sua situação, se você quer ver o sobrenatural, feche os seus olhos aí agora, feche os olhos, se possível, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. O Senhor conhece a dor, as lágrimas, o Senhor sabe das necessidades dessas pessoas, e o Senhor também sabe que existem aqueles que estão desesperados, aqueles que precisam hoje ainda de uma resposta, que precisam hoje ainda de um milagre. Então, ó Deus, em o nome de Jesus, abra o entendimento dessas pessoas, que elas consigam ouvir a Tua voz, que elas consigam viver a fé que o Senhor, meu Deus, chama. E quando ela vive essa fé, quando ela obedece a Tua palavra, o milagre acontece. Então amarra desde já os principados, amarra as potestades, amarra as forças do inferno, meu Deus, e abra os céus para derramar sobre todos que estão participando, meu Deus, dessa live, para que o Senhor possa derramar o Teu Espírito, derramar o Teu poder transformador. É o que nós desde já determinamos: vida e vida em abundância para todos. E quem crê diga amém e graças a Deus. Amém. Amém? Então eu vou só segurar um pouco aqui os comentários, desativar um pouco, para que você possa então
prestar atenção no que nós vamos falar aqui em João, capítulo 21. Você sabe que aqui diz, né, Jesus aparece a 7 discípulos e mais uma vez nós vamos falar aqui de uma pescaria maravilhosa. Você já conhece essa mensagem da pesca maravilhosa, mas justamente essa do livro de João, capítulo 21, o Senhor Jesus, ele já tinha ressuscitado. O Senhor Jesus, ele já havia ressuscitado. E mais uma vez ele aparece aos discípulos já ressuscitado. Mas o que eu quero que você venha meditar, venha entender, é o resumo que eu vou fazer desde a primeira pescaria. Você sabe que os discípulos, na primeira vez que Jesus se manifesta a eles estavam pescando, Pedro propriamente, eles estavam pescando e eles não tinham apanhado nada. Quando Jesus chega pela manhã e pede o barco de Pedro para pregar, Jesus queria o barco para que ele pudesse subir ali no barco, servir o barco de altar, para que ele pudesse pregar para a multidão. E então eles estavam lavando as redes, porque eles tinham pescado a noite inteira, eles tinham trabalhado a noite inteira, e eles não apanharam nada, eles não pescaram absolutamente nada. E essa era a profissão de Pedro. Ele era bom em pescaria, era o que ele fazia desde criança, era a profissão dele, era a empresa dele, era o negócio dele, a pescaria. Mas naquele dia ele teve uma noite de frustração, trabalhou e não teve nenhum resultado. Como muitos, né? Você trabalha, você luta, você é bom no que faz, se especializou no que faz, mas as redes estão vazias. Você não consegue fechar um contrato, você não consegue ter uma resposta, você não consegue avançar na vida econômica. E aí depois que Jesus prega, Jesus pergunta para eles: vem cá, vocês apanharam alguma coisa? Pescaram alguma coisa? Não apanhamos nada, não pescamos nada. Aí Jesus vira para Pedro e diz assim: então vai e lança a rede à direita do barco. E Pedro, cansado, com sono, já desanimado, de repente irritado com aquela situação, porque casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, bolso vazio. Mas mesmo assim Pedro se sujeitou ao Senhor Jesus e disse: sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. Pedro, na verdade, porque ele sempre foi aquele sujeito turrão, sempre foi aquele mais explosivo, aquele que falava mais, Pedro estava dizendo o seguinte: olha, eu vou, mas se der errado a culpa é sua. Porque em outras palavras, Pedro estava dizendo: eu sei o que eu faço, eu sou bom no que eu faço, eu pesquei a noite inteira, eu joguei a rede para todos os lados, eu não apanhei. Quer dizer que agora eu vou voltar e só de jogar a rede à direita do barco eu vou pescar? Eu vou, mas sobre a tua palavra. Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim: se não acontecer, a culpa é tua. E quando ele vai e joga a rede à direita do barco, você já conhece a passagem, diz que a rede, ela veio cheia, mas cheia de tanto peixe, que o barco quase afundou. Você sabe por quê? Porque não é a técnica, não é a sua expertise, não é a sua sabedoria, não é a sua capacidade que vai garantir uma pescaria maravilhosa, mas é você confiar na palavra de Deus, é você depositar a sua confiança não no seu braço, não no seu diploma, não na sua capacidade intelectual, mas é você depositar a sua confiança na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não falha. A palavra do Senhor Jesus, ela não volta vazia. E aí quando ele chega na praia, com tudo aquilo de peixe, Jesus vira para Pedro e diz: ô Pedro, tem uma notícia para te dar. A partir de hoje você não será mais pescador de peixes, mas você será pescador de almas. Você vai ser pescador de almas. Vem e me segue. Mas esse monte de peixe,
Porque Pedro, a princípio, estava rico. Pedro, naquele momento, com tudo aquilo de peixe, ele estava rico. Mas Jesus disse: deixa tudo aí e me segue. Você imagina as pessoas na praia brigando pelos peixes? Você imagina os outros pescadores brigando pelos peixes? Enquanto tinha gente brigando por aquilo que apodrece, por aquilo que é perecível, estraga, Pedro estava deixando tudo aquilo para seguir Jesus, para confiar na palavra de Jesus, para depositar a sua confiança, a sua vida na palavra de Jesus. E aí você já conhece a história. Pedro anda com Jesus, os discípulos com Jesus, e você imagina os milagres, você imagina as transformações, você imagina o operar dos milagres que Jesus fazia diante dos discípulos, e eles ficavam de boca aberta, eles ficavam abismados. Meu Deus, ele andou sobre as águas, ele andou sobre as águas, ele fez 5 pães e 2 peixes se multiplicarem, em média 20.000 pessoas comeram, se fartaram, ainda sobraram 12 cestos. Vocês imaginam os discípulos andando com Jesus e vendo coisas extraordinárias, vendo o leproso ser curado, o paralítico andar, o cego enxergar, vendo sinais extraordinários. E Jesus disse: olha, você vai ser pescador de almas. A partir de agora você não vai ser mais pescador de peixe, mas vai ser de almas. E Pedro deixou tudo para andar com Jesus, para viver com Jesus. E a Bíblia ainda diz que o Senhor Jesus, no final, da sua caminhada, dos 3 anos ali pregando, vivendo a fé, Jesus disse para eles: olha, eu vou subir, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos não, eu vou enviar o Espírito Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo, eu não vou deixar vocês sozinhos não. E tem mais, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores. Você imagina Jesus falando para Pedro: ô Pedro, você vai fazer o que eu faço, que já era extraordinário, e ainda obras maiores. Você vai fazer coisas maiores. E aí você já conhece, Jesus foi crucificado, sepultado, ressuscitou. Só que entre a ressurreição de Jesus, a descida do Espírito Santo, teve ali um espaço, teve um tempo ali. Embora Jesus apareceu para os discípulos, Tomé colocou lá o dedo na ferida, Jesus apareceu para Maria, já ressuscitado, mas ainda os discípulos e Pedro, que era para viver aquela palavra, viver aquela profecia, viver aquela fé. Poxa, nós vamos ser usados por Jesus, nós vamos ser usados por Deus para fazer o que Jesus fez e outras coisas maiores. Não. Pedro, num belo dia, movido pela emoção, movido pela situação, movido pela circunstância, Pedro diz: eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar a pescar. De repente, pela necessidade, pela situação. E o pior é que ele volta a pescar e leva consigo os discípulos que estavam com ele na primeira pescaria. Mas Jesus não tinha dito para ele que ele não seria mais pescador de peixe, e sim de almas? Por que agora Pedro, com Jesus ressuscitado, ele está voltando a fazer o que não era mais para ele fazer? Você vê que às vezes a situação, o problema, a dificuldade, a adversidade faz você deixar a palavra de Deus de lado, faz você deixar a direção de Deus de lado, para você querer fazer do teu jeito, para você querer fazer da tua maneira. Por isso que eu pedi para você deixar a Bíblia aberta em João 21, porque aí no versículo 3 diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Meu Deus do céu, preste atenção. Pedro voltou a pescar, e Pedro estava na mesma situação
de 3 anos atrás. Pedro estava vivendo a mesma situação, o mesmo cenário de 3 anos atrás. Sabe por quê? Porque ele deixou de confiar, ele deixou de depositar a sua fé, ele esqueceu a memória dele, ele esqueceu a palavra de Deus. E mais uma vez ele pescou a noite inteira e não apanhou nada. Será que não é isso que está acontecendo com você? Em obreiro, em obreira, você empresário, você membro, do corpo de Cristo já há muito tempo. Você que o Senhor Jesus já apareceu para você há um tempo atrás. Jesus já apareceu a você há um tempo atrás. Você deixou os peixes, você pegou o que você tinha na ocasião, na hora, e você fez um voto, você fez um sacrifício no altar, você fez uma fogueira santa, você fez um desafio. E Deus abriu a sua mente, abriu a sua visão, Deus abriu uma porta, abriu um caminho para você prosperar, para você vencer, para você ser transformado. Mas, por incrível que pareça, a mesma pessoa que acreditou na palavra de Deus há um tempo atrás, há uns anos atrás, a mesma pessoa que foi para o altar, que fez um voto, que ficou na dependência de Deus e Deus se manifestou, é a mesma pessoa que hoje, agora, devido à pandemia, devido a coronavírus, devido à circunstância, você está deixando de crer no altar, você está deixando de crer na palavra, você está deixando de confiar na promessa, e você está fazendo tudo de novo, igual o que você fazia e que dava errado. Você está se apoiando no teu braço, você está se apoiando na sua expertise, você está se apoiando na tua sabedoria, e você deixou o altar de lado, você deixou a palavra de Deus de lado. Você até deixou de ser fiel no dízimo, você até deixou de devolver a sua primícia. E quando eu falo de dízimo, de oferta, de sacrifício aqui, preste atenção, eu não estou falando de área monetária não, eu não estou comercializando a palavra de Deus não, porque Jesus era o que mais se agradava quando ele encontrava uma pessoa despojada, determinada, assim como ele encontrou a viúva, que tudo que ela tinha era 2 moedas, e quando ela deu de oferta, ele disse, essa fez mais do que todo mundo. Jesus mandou Pedro deixar todos os peixes, deixa isso aí, mas é muito dinheiro, é muita riqueza, deixa, porque a minha palavra vale muito mais do que isso. O que eu tenho para te dar, Pedro, é muito mais do que esse monte de peixe aí. Jesus sempre se agradou de uma pessoa atrevida na fé. Quando Jesus estava andando sobre as águas e os discípulos pensaram que era um fantasma, inclusive Pedro achou que era um fantasma, e Jesus disse, não é um fantasma, sou eu. E Pedro falou, se é o Senhor, manda ter contigo então. Jesus não era para dar uma na cabeça de Pedro e falar, peraí, até agora você achou que era um fantasma, até agora você duvidou, agora você quer andar sobre as águas? Mas Jesus não disse isso, Jesus disse, vem, você pode andar sobre as águas também. Jesus sempre se agradou das pessoas atrevidas na fé, das pessoas ousadas na fé, das pessoas corajosas na fé. Ele sempre se agradou disso. Não é você chorando, reclamando, murmurando que você vai vencer, não. Não é frequentando igreja que você vai vencer, não. Não é tendo religião que você vai vencer, não. Não é lendo a Bíblia e conhecendo de capa a capa que você vai vencer, não. É a fé aplicada, é a fé externada, é a fé colocada em prática que traz à existência o que não existe. Aí Jesus estava ressuscitado e o cabeçudo do Pedro voltou a pescar. Aí Jesus aparece para eles de manhã e eles não reconheceram Jesus ressuscitado, e Jesus perguntou, o que vocês têm aí para comer? E é o mesmo cenário, a mesma história, a gente não tem nada, a gente trabalhou a noite inteira e não pescou nada. Jesus disse, então volta, lança a rede à direita do barco. E eles nem lembraram, voltaram. Quando eles lançaram a rede, preste atenção, à direita do barco, que a rede veio cheia de peixes, na hora eles caíram em si. Na hora bateu o estalo na memória. Na hora Pedro falou, é Jesus. É Jesus que falou com a gente lá na praia.
Eu imagino que na hora ele ficou branco, na hora ele ficou pálido. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: estou perdido. Ele vai me pegar. Ele vai me dar na cabeça, porque ele falou que eu não seria mais pescador de peixe, sim de almas. E por que eu fui inventar de pescar? Por que eu fui inventar de pescar? Porque na cabeça de Pedro, não, já sei pescar, sou bom. E da outra vez não pesquei nada, ele mandou jogar a rede à direita e aconteceu. Mas eles ficaram a noite inteira e não pescaram nada. Quando Jesus aparece, manda eles voltarem lá e jogar a rede, que eles jogam a rede, acontece o milagre, eles caem em si. Eles reconhecem que era Jesus. Mas Jesus falou: vocês têm alguma coisa de comer? Eles não tinham. Quando eles chegam na praia, dessa vez, dessa pescaria, Jesus estava comendo um peixe e estava lá um pão. Jesus não queria o peixe deles, Jesus não queria tomar o que eles tinham, não. Mas agora, de propósito, sabe o que Jesus fez? Na primeira pescaria que encheram 2 barcos, Jesus não mandou contar os peixes. Mas agora, de propósito, Jesus está lá sentadinho na praia, comendo um peixinho. Aí eles chegam felizes, meio ressabiados: ah, é o Senhor, a gente não reconheceu, desculpa. E Jesus falou: e aí, pegamos, aqui ó, a rede está lotada. É? Tá bom, Pedro, vem cá, conta quantos peixes tem aí. Não, Senhor, não precisa, eu vou deixar eles aí, eu vou continuar sendo pescador de almas. Não, Pedro, conta quantos peixes tem. Não, mas para quê? Conta quantos peixes tem. Você imagina Pedro contando com raiva, né? 1, 2, 3, 4, 50, 100, 153 está escrito, grandes peixes. Era como se Jesus estivesse dando uma lição para Pedro, falando assim: é como se a mãe às vezes fala para a criança: você vai escrever seu nome na folha de caderno inteira até se aprender. Até acabar a folha, você vai virar a folha e vai escrever 100 vezes. Jesus estava dizendo: está vendo? 153 motivos, Pedro, para você não esquecer mais, rapaz, que você é pescador de almas e não de peixe. 153 motivos, ô seu cabeça de bagre, para você entender que mais do que mais do que peixe é a minha palavra. Mais do que o dinheiro, mais do que a conquista, mais do que a promoção, mais do que a prosperidade, mais do que a cura, mais do que a transformação, mais do que essa área que você quer resolver, é a minha palavra, é a minha promessa. Porque se você buscar só o peixe, se você buscar só a prosperidade, só essa área da sua vida, vai faltar depois em outra. Mas se você tiver com a sua vida na palavra de Deus, não vai te faltar nada. Porque quando a sua vida está na palavra de Deus, quando você tem um pacto com a palavra, quando você tem um pacto com o Senhor Jesus, é fiel a Ele, não vai te faltar nada. Ele será o seu alimento, Ele será o seu sustento, Ele será a sua força, Ele será a vida. Mas eles pescaram 153 grandes peixes. Você sabe o que está acontecendo agora, aqui, nessa nossa reunião? Deus, Ele está separando aqui agora 153 pessoas, 153 pessoas que vão fazer um propósito com o Senhor Jesus agora, e que você terá grandes testemunhos, grandes respostas, portas grandes vão abrir, contratos grandes, clientes, vendas grandes vão aparecer, grandes testemunhos. Você que precisa ser curado, você vai ser curado. Você precisa sair do vício, você vai sair do vício. Você precisa ter a sua família transformada, será um grande testemunho. Isso vai acontecer se você crer na palavra dele, na promessa dele. Se você for ousado na sua fé, se você for atrevido na sua fé, se você for corajoso na sua fé. Eu vou repetir: só de você fazer aí agora um voto, falando: meu Deus, eu passo a ser dizimista fiel do Hospital da Alma, da igreja do Hospital da Alma, porque eu quero ver essa igreja crescer, desenvolver, essa obra crescer. Deus, Ele já estende as mãos para você. Mas hoje, você não vai fazer só o voto de ser fiel no dízimo, na primícia, não.
Hoje você vai fazer um compromisso com Deus, porque você um dia já teve a experiência com o altar, um dia você jogou a rede, um dia você fez um sacrifício no altar e você foi beneficiado, e você foi honrado, você fez um voto de sangue no altar de Deus e você foi atendido. Agora, diante da situação, diante do problema ou da dificuldade, você esqueceu que se resolve no altar, você esqueceu que você muda de vida no altar, e aí você voltou a pescar, você voltou a contar com o seu braço, você voltou a contar com a sua inteligência, e você deixou de fazer seu voto no altar, você deixou de fazer um desafio no altar. Eu falei com um empresário hoje, ele deve estar aqui acompanhando, que tem grandes portas para abrir, grandes negócios para acontecer. Eu falei para ele, faz um desafio com Deus, pega o que você tem na mão aí agora, pega o que você tem na mão, e faz um voto com Deus agora, faz um sacrifício agora, faz um propósito agora com Deus, fala, meu Deus, está aqui, o que eu tenho na mão é isso aqui, eu preciso que o Senhor abra os caminhos para mim, que o Senhor venha me dar, venha me concretizar esses contratos. Na hora ele disse para mim, eu vou fazer o voto do menor virá a ser 1000, porque ele é da minha época, quando eu fazia o congresso no templo, que eu iniciei esse propósito, o menor virá a ser 1000, que a Bíblia diz, o menor virá a ser 1000, e eu comecei a falar, se você não tem nada, você vai fazer um voto de R$1000, representando esse versículo de Isaías, o menor virá a ser 1000, o mínimo, uma nação forte. Eu falava para as pessoas no congresso, se você não tem nada, você vai lutar para fazer um voto de R$1000, de R$1000, representando esse versículo, e o menor contrato valerá por 1000, o menor salário valerá por 1000, a menor venda valerá por 1000, o menor a venda que você vai fazer, o contrato, ou porta, valerá por 1000. E quantos que naquela época fizeram e foram atendidos, e foram respondidos? Pessoas que para fazer o voto de R$1000, ela vendeu o que ela tinha, ela deixou de comprar, deixou de pagar, ela abriu mão do que ela tinha na hora, e ela fez um voto com Deus, e naquela semana Deus honrou. Quantos testemunhos que nós tínhamos quando a gente fazia esse propósito de 7 dias, eu colocava na televisão, testemunhos de 7 dias, o que aconteceu em 7 dias? Mas sabe por quê? Porque a fé que leva você para o altar, não deixa você de mãos vazias. Eu não estou chamando você para fazer um voto com Deus, para a sua vida piorar não, eu estou chamando para a sua vida mudar. E foi isso que aconteceu quando Jesus viu a mulher dando 2 moedas, que era o sustento dela. Jesus se alegrou, porque Jesus se alegra quando você usa a fé, quando você age a fé. Sabe por quê? Porque você mostra a sua confiança nele, você mostra a sua dependência nele. Mas eu quero agora 153 pessoas que vão fazer um voto com Deus, desse propósito, o menor virá a ser 1000. Você não tem nada, você vai lutar e vai preparar R$1000. R$1000 que não resolve o seu problema, R$1000 que não paga a sua dívida, R$1000 que não dá o que você quer, mas que você vai pegar agora e você vai colocar no altar. Você vai fazer um voto agora com Deus. Ó, meu Deus, está aqui. Eu creio que a tua palavra não volta vazia. Eu não estou acompanhando essa pregação por acaso. Você não chegou até aqui para a sua vida regredir. Você não chegou até aqui para você afundar, perder o que você tinha conquistado. Mas Deus, Ele quer terminar o que Ele começou na sua vida. Eu tenho essa Bíblia aqui, pequenininha aqui, já há muitos anos. A única coisa que eu já fiz foi trocar a capa dela. Mas ela tudo anotada, etc. As mensagens, passagens. Mas nesse livro de João 21... eu vou escrever, está aqui a caneta, eu vou escrever agora, o seu nome vai ficar aqui na minha Bíblia, eu vou escrever agora o nome das 153 pessoas que vão fazer um voto agora, de R$1000 ou mais. Se você acha que eu quero te roubar, que eu quero o teu dinheiro, não dê uma moeda, mas continue acompanhando as lives para você ver os testemunhos que vão surgindo, para você ver que quem crê e obedece muda de vida. Você vai pegar agora a conta da igreja, Hospital da Alma,
Você vai fazer uma transferência agora. Você vai fazer uma doação agora, de R$1.000 para cima. E você vai mandar o comprovante no Zap, e com o nome, você escreve o seu nome ou o nome da empresa, que eu vou escrever aqui na minha Bíblia. Preste atenção, na mesma velocidade que você vai fazer essa oferta, que você vai dar essa oferta, que eu vou escrever aqui, vai ser como se você estivesse jogando a rede à direita do barco, e ela vai vir cheia de grandes peixes, de grandes oportunidades, de grandes respostas. Nesse momento que você vai fazer o voto, esse vício acaba, esse inferno acaba, esse tormento acaba. E se você não tem agora, nesse minuto, você não tem como fazer isso, você vai, nessa sexta-feira, no banco, vai transferir, você vai depositar, ou você vai trazer aqui no Hospital da Alma, você aqui, que é aqui de BH, a igreja está aberta, fica aqui na Avenida Amazonas, ou você tem que abrir mão de alguma coisa, vender e fazer essa oferta, você vai fazer. Mas na mesma velocidade que você vai fazer essa oferta, Deus vai te atender. E se amanhã, se nessa sexta, 10 da noite, que eu vou estar fazendo a corrente da meia-noite no Hospital da Alma, 10 da noite eu vou entrar na live. Se até amanhã, 10 da noite, não tiver testemunho, você não mandar testemunho desse propósito no nosso Zap, eu como a Bíblia e vou servir o diabo. Eu não estou brincando com você. Eu não quero tirar R$1.000 seu. Eu quero que você tenha o que você ainda não teve, o que você ainda não alcançou. Mas só de você agora fechar os olhos e falar: meu Deus, eu vou fazer esse voto, eu vou fazer essa oferta, do menor virá a ser 1.000. Quando você fechar os olhos e falar do fundo da alma: eu vou fazer, nesse momento a doença vai sair, o vício vai acabar, nesse momento a depressão vai embora, nesse momento você já vai ter sinais de Deus. Você quer ver? Você crê? Fecha os olhos aí agora, mas fecha os olhos crendo, e do fundo da sua alma você vai falar: meu Deus, eu vou fazer esse voto, eu não vou voltar a estaca zero, não. Eu não vou voltar a viver uma vida de derrota, não. Mas eu vou para o altar. Eu vou crer na tua palavra. Sobre a tua palavra eu estou lançando a minha fé. Eu vou fazer esse voto do menor virá a ser 1.000, porque eu não aceito a derrota. Eu não aceito a minha rede vazia. Eu não aceito lutar e não ver resultado. Em o nome de Jesus, fala: meu Deus, em o nome de Jesus, eu faço parte desses 153 que o Senhor está chamando para grandes milagres, para grandes testemunhos. E eu vou dar um grande testemunho na igreja do Hospital da Alma. Feche os seus olhos. Continue com os olhos fechados. Se você disse isso, se você confessou isso, se você está aí ardendo de sede, de vontade de fazer esse voto do menor virar a ser 1.000, essa oferta de 1.000 para cima, e não é quem tem sobrando, não, é justamente você que não podia, mas você vai fazer agora esse voto. Só de você decidir isso, pensa no seu maior problema aí agora, pensa, fica pensando. Se é vício, pensa no vício. Se é vício de um familiar, pensa nesse familiar. Se é uma doença, se é uma dor, pensa. Se é miséria, se é sentimental, espiritual, familiar, pensa. E o Deus que apareceu para os discípulos, o Senhor Jesus aparece aí agora para você. E esse sofrimento acaba agora. Essa vergonha acaba. Essa humilhação acaba. Só de pensar no vício, você passa a ter nojo aí agora, vontade de vomitar. Você que estava com dores terríveis, elas desaparecem agora. Você não andava, você vai andar a partir de agora. Você não enxergava, você vai enxergar. As portas estavam trancadas na vida financeira, tudo amarrado, contratos para fechar e não fechava, porta para abrir e não abria, você tinha dinheiro para receber e não recebia, mas agora, só porque você vai fazer esse voto, as portas são abertas agora. Em o nome de Jesus, sejam todos abençoados. Meu Deus, eu vou colocar o nome das 153 pessoas que vão fazer esse voto do menor virá a ser 1.000 na minha Bíblia. É como se o Senhor estivesse escrevendo na palma da tua mão o nome dessas pessoas.
meu Deus, e a história delas muda a partir de agora. Em o nome de Jesus eu determino isso, e quem crê diga amém, e graças a Deus. Amém? Procura aí a dor. Levanta, anda, pode procurar, bora, tenha coragem. Tenta usar droga, você tem droga aí, tenta usar, tenta beber. Se o problema é vício, tenta beber então. Tem bebida aí? Tenta fumar, vê se tem o mesmo gosto. Eu vou já colocar aqui a conta aqui do Hospital da Alma. Você que já tem disposição, coragem, ousadia, fé para fazer agora a sua doação, agora o seu dízimo, sua primícia, e essa oferta de R$1.000 para cima, o menor virá a ser 1.000, ou mais, se Deus te tocar para fazer mais, faça mais. Você vai fazer agora e vai mandar nesse zap que está aqui. Está aí o Banco Santander, Banco Itaú, tem o QR Code que você pode colocar a câmera do celular e já vai para o site de doação, que você faz no cartão de crédito, nesse site. Tem o CNPJ da Igreja Hospital da Alma, você pode fazer um print aí agora, para quando terminar a live, você faz a sua transferência, a sua doação, e manda aqui o comprovante, que eu vou já escrever o seu nome aqui agora. Depois da live aqui, eu vou ficar escrevendo, à medida que for chegando no nosso zap, eu já vou escrevendo o teu nome aqui, no livro de João 21, Jesus aparece aos discípulos, 7 discípulos, e assim como eu vou escrever o seu nome, e eles tiveram essa pescaria maravilhosa, 153 grandes peixes, Deus está chamando agora essas 153 pessoas, que vão dar grandes testemunhos. Eu fiz esse propósito aqui, sabe onde? Na França, em Paris, com as pessoas que na hora fizeram um desafio, um propósito de 1.000 euros. Você aí da França, você lembra? Eu fiz isso no Japão, eu fiz isso no Texas, eu fiz isso em alguns países que eu passei, e no dia seguinte, tinham pessoas dando testemunho. No dia seguinte, pessoas que fizeram na hora o voto, e outras que não tinham na hora, mas trouxeram no dia seguinte o propósito. E elas venceram. Você também terá o que contar. Você vai ter o que contar. Inclusive, você que agora teve uma experiência aí, só de você falar que vai fazer o voto, só de você firmar que você faz parte desses 153 que vão fazer o voto do menor virar a ser 1.000, você que já foi curado agora, você teve uma dor, sumiu, uma experiência agora, e já vou abrir aqui o comentário, você escreve aqui agora. Quem teve agora uma experiência, já escreva aí agora, nesse momento. Só para provar que a palavra de Deus na nossa boca é verdade. E quem já enviar agora no nosso zap, a minha assistente pessoal, Ana Cláudia, já vai me dar aqui o seu nome ou o nome da empresa, que eu vou escrever aqui na minha Bíblia. Vai ficar aqui o seu nome. Eu tenho certeza que vai ficar na memória de Deus. E você terá o que contar. Não olhe para o valor, não. Porque muito mais do que isso tem Deus para te dar. Não é em si o valor, mas é a atitude de fé que faz a diferença. É você ficar na dependência de Deus que faz a diferença. É você confiar na palavra dele, só na palavra, não no seu braço, não na sua capacidade, mas na palavra dele, na força dele. Você que só de fazer esse voto agora, de assumir que vai fazer o voto, você já teve uma experiência agora, escreve aqui o que você teve aí de experiência agora. E vamos já ver aqui quem são as primeiras pessoas que vão fazer parte desses 153. Se você vai fazer parte, já dá para você fazer a sua doação agora. Do menor virá a ser 1.000, sua oferta de 1.000 para cima. Então já manda aqui o comprovante que eu já vou colocar o teu nome aqui na minha Bíblia. Está aqui, MP, construtora, do Márcio. Quem, só de você falar que vai fazer o voto, você estava com dor, a dor sumiu, pensou no vício, o vício sumiu. Só como sinal, né, do poder de Deus. Um sinal da grandeza de Deus. Você que já teve experiência no altar. Já teve experiência com votos no altar.
mas você estava meio parado, né? Estava meio de braços cruzados, e por isso você não estava mais provocando o milagre. Quando você vai para o altar, quando você vai para o desafio, você provoca o milagre. Você provoca o sobrenatural. Aí tem crentes, né? Evangélicos, que diz assim: não, irmão, não precisa não, é só orar. E você está orando há 1000 anos e não mudou a sua vida. Você está orando há 1000 anos e não teve resultado. Porque tem situações que não é oração, é a ação. Tem situações que não é orar, é agir, é tomar atitude, meu caro. Que aí acontece o sobrenatural. Você que vai fazer parte desses 153, escreve aqui também. Você que vai fazer parte. Você que essa palavra falou contigo. Manda depois no nosso zap, ou manda aqui nos comentários, né? O que essa palavra fez aqui. O Márcio está dizendo: fechei um contrato de 80 mil. E vai fechar muito mais, Márcio. Muito mais, meu caro. É só ser fiel a Deus, só obedecer, só colocar em prática. Pode ter certeza disso. Nesse domingo, a gente vai fazer as reuniões. Foi liberado, né, fazer as reuniões nesse domingo. Então, claro, tendo os cuidados, álcool em gel, não aglomerar, sentando a distância, e também as pessoas vão estar de máscara. Você vem com a máscara para você participar da reunião nesse domingo, 7 da manhã e em especial às 9h30 da manhã, aqui na Avenida Amazonas, 1700, a 100 metros da Praça Raul Soares. 3 da tarde eu vou fazer a cura dos vícios, tratamento para a cura dos vícios, e às 18 horas a reunião para quem trabalha domingo pela manhã, não dá para vir, aí você tem a reunião das 18 horas. Então, nesse domingo nós vamos ter as reuniões, graças a Deus, presencial. Você pode vir, porque não é a mesma coisa você participar pela live, não é a mesma coisa você participar pela internet, você sabe disso, mas não estava tendo outra alternativa. Mas nesse domingo você pode vir, desde que você venha com uma máscara. Traz a máscara, tá bom? Vamos seguir as orientações aí da Organização Mundial da Saúde. Então, eu quero te ver nesse domingo no Hospital da Alma, 7 da manhã, ou em especial às 9h30 da manhã. Eu vou terminar aqui, vou deixar essa live salva aqui no Stories, que você pode mandar para outras pessoas. Se você entrou um pouco atrasado, você pode ouvir do início. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar contigo, Ele vai lhe dirigir, lhe orientar para você mudar de vida. E as pessoas que vão fazer agora a sua doação, ainda que você não faça parte desses 153, né, que vão fazer o voto do menor virá a ser 1000, mas você quer fazer uma doação, uma oferta independente do valor, você pode mandar também no nosso zap, que eu vou pegar o comprovante e vou colocar na fronha do meu travesseiro, que a Bíblia diz que na cabeça do justo